Teleaula Natal. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão vivendo esse tempo de isolamento, de pandemia? Espero que estejam bem. Meu nome é Flávio, sou professor de Ciências da Rede Municipal de Educação. Tenho 1,73 m de altura, tenho 40 anos, cabelos pretos curtos, uso óculos, estou usando hoje uma camisa preta, calça jeans e tenho também um sinal religioso que carrego, que é uma cruz de madeira num cordão branco. E o meu sinal em Libras é esse, um F na bochecha. E nessa aula de hoje, sobre o que nós vamos falar? Qual o tema da nossa aula de hoje? Biodiversidade, né? É um tema que muito se fala, a gente ouve muito falar na mídia, na televisão, nos telejornais, mas pouca gente sabe exatamente o que é. Nesse slide nós temos a representação do globo terrestre, com o título da aula exatamente no meio, biodiversidade aqui no meio, e temos imagens de seres vivos compondo a forma do planeta. Vários tipos de plantas, vários tipos de animais, né? E por que eu coloquei essa imagem como a primeira imagem da nossa aula? Exatamente porque é disso que biodiversidade fala, né? O que nós vamos estudar então na aula de hoje? São 3 pontos que nós vamos conversar e vamos tentar descobrir e conhecer, e que eu espero que ao final dessa aula nós possamos já ter uma compreensão melhor. Primeiro de tudo, nós precisamos saber o que é biodiversidade, como ela surgiu e qual a sua importância. Em seguida, nós vamos ver como se apresenta a biodiversidade brasileira, em especial na nossa região, que é a região Nordeste. E por fim, nós vamos ver quais as principais ameaças à biodiversidade e que medidas podem ser tomadas para protegê-la. Vamos lá então? Então, biodiversidade, pessoal, é a variedade de espécies de seres vivos, bactérias, protozoários, algas, fungos, plantas e animais existentes em um determinado lugar ou no planeta como um todo. Então, lembra daquela imagem lá do início? Ela fazia referência exatamente a isso, né? No planeta como um todo, formado pela imagem de seres vivos, de diversos seres vivos. A biodiversidade é exatamente isso, né? A variedade de seres vivos que existem no planeta. A gente pode ver de 2 formas, no planeta como um todo ou em uma determinada região, né? Nós vamos, ao longo da aula, mostrando exatamente isso, focando na nossa região, que é a região Nordeste, ok? Eu falei da diversidade de seres vivos e nós estamos acostumados a pensar em seres vivos como aqueles seres que a gente vê, os seres mais visíveis, os seres maiores, os nossos animais de estimação ou os animais selvagens que a gente vê nos documentários da TV. Mas na verdade existe muito mais seres vivos na Terra, vários e vários tipos. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente ver desses grupos de seres vivos que inclusive eu citei quando falei o que era biodiversidade, né? Então, nós estamos nesse tempo de pandemia. O que mais tem se falado é de vírus, né? Então aqui, por exemplo, nós temos a imagem exatamente de um vírus, né? E o coronavírus, inclusive, é parecido com esse aqui, né? O nome corona vem de coroa. Então a gente vê aqui, ó, essa estrutura ao redor do vírus, lembrando uma coroa. Por isso que ele é chamado coronavírus. Nós temos também bactérias, tá? Fazem parte também da biodiversidade do planeta. A gente, desde cedo, é acostumado a entender que bactéria é algo que faz mal, mas não necessariamente. Temos várias e várias bactérias que são benéficas para a nossa vida, para a nossa saúde, tá? Bactérias da qual se fazem, inclusive, medicamentos. Nós temos aqui, ó, protozoários, tá? Alguns tipos de protozoários aqui, nesse canto inferior direito.
Temos também os fungos, né? Então, onde é que a gente vê fungos, né? Aqui eu trouxe uma imagem exatamente de um pão mofado, para vocês terem uma ideia de como eles estão presentes no nosso dia a dia. O que é esse mofo? É exatamente uma espécie de ser vivo que são os fungos. E aqui, mais no canto, a imagem de um cogumelo, porque os fungos, tal qual as bactérias, podem nos fazer mal, mas também existem espécies que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa alimentação ou dos nossos medicamentos, tá? Então, aqui são os micro-organismos, esse conjunto mostrado nessa imagem, tá? Vírus, bactérias, protozoários, algas e fungos. Aliás, fungos, 2 tipos de fungos fazem parte da biodiversidade do planeta e são micro-organismos. A gente não os vê, quase nunca os vê, mas eles estão lá, estão presentes e atuantes na nossa vida. Nesse próximo slide, eu vou mostrar exatamente os macro-organismos, né? Os seres vivos maiores, aqueles que a gente vê e que também fazem parte da biodiversidade do planeta, tá? Então, no canto superior desse slide, nós temos uma imagem formada por um conjunto de diferentes algas. Então, nós temos algas verdes, algas marrons, algas vermelhas. Inclusive, a alga mais conhecida por nós é aquela que a gente vê na praia, muitas vezes as ondas trazendo, né, algas que já morreram, que a gente costuma chamar popularmente de sargaço. Aquilo é um tipo de alga que faz parte da nossa biodiversidade daqui da região costeira, tá? No canto, na lateral esquerda, nós temos uma imagem formada por um conjunto de plantas, tá? De vegetais. Então, nós temos frutas, árvores, flores, de diversos tipos, que também fazem parte do nosso meio ambiente. E temos aqui no canto inferior um conjunto de imagens formada por animais de várias espécies, né? Então, temos felinos, temos animais de várias espécies, jaguatirica, porque para mostrar essa figura, mostrar exatamente a quantidade de espécies. Isso aí não é nem 1/10 das espécies que existem no mundo, das espécies de animais. Então, imagine tudo isso convivendo junto, né? Então, animais, plantas, algas, ou como eu mostrei no slide anterior, os micro-organismos, tudo vivendo junto no planeta inteiro. Isso a gente pode chamar de biodiversidade, as diversas espécies de seres vivos que estão espalhadas pelo mundo e que se relacionam, porque não é uma questão apenas de ter lá os seres vivos, mas seres vivos que se relacionam entre si. E nós, seres humanos, também fazemos parte dessa biodiversidade, também estamos o tempo inteiro interagindo com toda essa quantidade de seres vivos, com toda a biodiversidade. Para entender melhor, gente, o que é a biodiversidade, né? Eu trouxe aí nesse slide, são três retângulos representando 3 áreas diferentes de um determinado local. Imaginemos então uma área conhecida pela maioria de nós, que mora em Natal, como o Parque das Dunas. Imaginemos 3 áreas diferentes, onde eu fui pesquisar lá no Parque das Dunas. Então, nós temos, na área 1, nós temos aqui espécimes, tá? Representados aqui na cor vermelha, na cor azul e na cor amarela. Então, imagine 3 espécies de animais que estão convivendo aqui nessa área, tá? Na área 2, eu já tenho aqui, ó, mais espécies. Eu tenho uma espécie aqui, eu não dei nomes, tá? Porque pode ser qualquer espécie. Então, nós temos uma espécie que está distinguida aqui na cor vermelha, outra na cor azul, outra na cor laranja e outra na cor verde, tá? Então, aqui nós já temos um pouco mais de espécies. E aqui embaixo, na área 3, eu já tenho mais espécies. Veja que eu não estou falando aqui de indivíduos, eu não estou contando os indivíduos, e sim as espécies. Na área 1, eu tenho 3 tipos de espécies diferentes. Na área 2, eu tenho 4 tipos de espécies diferentes. E aqui, na área 3, eu tenho 5 tipos de espécies diferentes, tá? Lembrando, em 3 lugares hipotéticos que eu estudei lá dentro do Parque das Dunas, por exemplo, né? Então, analisando essas 3 áreas diferentes, eu posso fazer
duas perguntas para poder entender melhor o conceito de biodiversidade. A primeira pergunta é: quantas espécies foram registradas em cada área? Ao descrever, eu já mostrei para vocês. Na área 1, nós encontramos 3 espécies. Na área 2, nós encontramos 4 espécies. E na área 3, nós encontramos 5 espécies. Então vem a segunda pergunta, que é: qual área, então, tem uma maior biodiversidade? E aí, pessoal, o que vocês acham? Qual a resposta para essa pergunta, né? A resposta é a área 3. Por que a área 3? Porque é ela que tem a maior quantidade de espécies. Veja, mais uma vez eu digo, nós não estamos aqui falando do número, da quantidade de seres vivos que está lá, mas da quantidade de espécies, tá? Aqui nós temos 5 espécies. Então, essa área 3, ela é mais biodiversa do que a área 2 e do que a área 1, certo? Ela tem mais espécies. Então, assim a gente consegue compreender melhor o conceito de biodiversidade. Mas, afinal de contas, como surgiu a biodiversidade, né? Como surgiu essa quantidade imensa de seres vivos, de todos os reinos, né? Vegetal, animal, no nosso planeta Terra? Então, a enorme biodiversidade que atualmente observamos nos diferentes ambientes da Terra se formou durante bilhões de anos no processo de evolução, ao longo do qual muitas espécies desapareceram, ou seja, foram extintas, enquanto outras, através da adaptação, sobreviveram. E o exemplo mais conhecido por todos nós de extinção, né, de um evento em que algumas espécies sumiram da Terra, enquanto outras foram aparecendo ou se tornando predominantes, é exatamente essa aí, né, a extinção dos dinossauros, né? Então nós temos aqui nessa imagem uma cena, né, uma ilustração que mostra, né, imagens de dinossauros num ambiente pré-histórico, não é? E no céu, ao fundo, um meteoro caindo, né? Então isso aí já é a clássica cena da extinção dos dinossauros, que todo mundo conhece, já ouviu falar, né? Mas que às vezes nem entende bem, na verdade, né? Muita gente acha que o que destruiu os dinossauros todos da Terra foi a queda desse meteoro, e na verdade não foi, né? O que acontece é o seguinte: o meteoro caiu, na região onde ele caiu houve destruição rápida, né, em massa, e aquelas regiões circunvizinhas, de fato, tudo ali foi destruído, mas essa explosão foi tão grande que levantou nuvem de poeira, nuvem de cinzas, né, e essas nuvens foram se espalhando pela Terra e foram impedindo a luz do Sol de entrar, impedindo as trocas gasosas e causando um efeito estufa tremendo, que fez com que, aos poucos, a vegetação fosse prejudicada, em seguida os animais herbívoros, em seguida os animais carnívoros, né, especialmente os dinossauros, e aí, ao longo de um bom tempo, foram então entrando em extinção. Mas outros animais e outras plantas que já existiam na época foram então tendo chance, tendo oportunidade, através da adaptação, de permanecer, né? Então esse aí é o exemplo mais conhecido de extinção. E não foi algo, vamos dizer, sem consequências benéficas. Trouxe consequências ruins para essas espécies, mas outras, como eu disse, tiveram a oportunidade, né, de se beneficiar e de se espalhar pela Terra. E o exemplo mais conhecido são os mamíferos, que hoje, digamos assim, que são a espécie de organismos, de macro-organismos, é a espécie dominante hoje, tá? Mas como é que acontece, pessoal, esse processo de extinção, né? E que relevância ele tem para a biodiversidade, né? Então, a extinção, ela pode acontecer, eu estou mostrando agora para vocês, nesse slide, um esquema, tá? Um fluxograma, vamos dizer assim, onde eu tenho no canto superior um retângulo verde com o nome extinção. Existem dois tipos de extinção, tá? Que eu vou representar agora numa escala descendente por dois retângulos amarelos. À esquerda, extinção em massa. À direita, extinção gradual.
A extinção em massa, ela pode acontecer por causas naturais e por causas não naturais. Nas causas naturais, a extinção vai acontecer através de fenômenos cataclísmicos, como aquele que eu falei que deu início à extinção dos dinossauros, né? A queda do meteoro. Então ela acontece de forma rápida, porém é provocada por eventos cataclísmicos. Pode ser um meteoro, pode ser uma erupção vulcânica, mudanças climáticas, né? Como já aconteceu em épocas pré-históricas até anteriores aos dinossauros. E as causas não naturais, elas ocorrem também rapidamente, porém provocadas por nós, pelos seres humanos. Então nós somos capazes de causar extinção. É interessante que a ciência, através do estudo, vai mostrando que nenhuma outra espécie de ser vivo ou foi capaz de causar extinção. Somente o ser humano. Por quê? Por causa das suas atividades, que direto ou indiretamente causam muito impacto na natureza e na biodiversidade. A gente vai ver isso mais à frente, tá? E o outro tipo de extinção, que é a extinção gradual, né? Ela acontece por causas naturais, está representado aí no retângulo azul, tá? E de que forma ela acontece? Logo abaixo, no retângulo laranja, nós temos essa explicação. Ela ocorre lentamente, como consequência dos processos de seleção natural e de adaptação das espécies, tá? Então, a gente sabe que muitas espécies que hoje vivem, tá? Elas vivem hoje e sobreviveram devido à adaptação delas ao ambiente onde elas foram se instalando, né? Condições adversas de frio, de calor, condições adversas de pouco alimento ou de variados tipos de alimento. Então, tudo isso vai também favorecendo algumas espécies desaparecerem e outras aparecerem, tá? Fazendo com que a biodiversidade vá mudando e vá crescendo, tá? Então, como eu disse, essa biodiversidade que temos hoje é fruto desse processo, tá? De seleção natural e adaptação de espécies, de extinção, tudo isso junto fez com que surgisse essa biodiversidade que hoje nós conhecemos. Na verdade, a extinção dos dinossauros, ela só foi uma de outras grandes extinções na Terra. Nós tivemos 6 processos de extinção. Aliás, tivemos 5 processos de extinção na Terra e hoje nós estamos vivendo, né, segundo os cientistas, o 6º processo. O primeiro processo que aconteceu foi no período geológico chamado Ordoviciano, que está aí descrito nesse retângulo preto do lado esquerdo, né, da tela, onde 85% da vida na Terra foi dizimada, né? Entre eles temos aí um exemplo, né, a imagem de um trilobita, que era um ser que vivia, um invertebrado que vivia naquele tempo e que foi extinto nesse período, tá? Depois nós tivemos, né, representado nesse retângulo preto no centro da tela, a segunda grande extinção que aconteceu no período chamado Devoniano Superior, período geológico, onde 70% da vida foi dizimada, tá? Entre eles, representado nessa imagem aí, várias espécies de corais. A terceira grande extinção que aconteceu na Terra, está representada aí nesse retângulo do lado direito da tela, aconteceu no período geológico chamado Permiano, onde 96% da vida que existia naquela época foi dizimada. Então veja que essa extinção que conhecemos dos dinossauros nem foi a maior de todas, tá? Não destruiu, vamos dizer assim, comparado a essa, tanta quantidade de biodiversidade da época, tá? Temos aí nessa imagem ainda mostrando uma espécie de peixe que foi extinto nesse período aí, nessa extinção aí. Então temos a quarta grande extinção, mais uma vez no retângulo do lado esquerdo, tá? Essa extinção aconteceu no período, entre os períodos Triássico e Jurássico, tá? E 76% da vida na época foi dizimada, tá? Então nós temos aí também uma imagem
de um dos exemplos de espécie que passou por extinção nessa época, né? Que é um amonite, que é essa imagem de concha que está aí. A quinta grande extinção é a mais conhecida, a dos dinossauros, né? Aconteceu nesse período, no final do período Cretáceo, né? E início do período Terciário, onde 70% da vida na Terra foi dizimada, entre eles os dinossauros, tá? E aí nós temos a sexta grande extinção, que é essa que, segundo os cientistas, nós estamos vivendo hoje. E a causa dessa extinção somos nós, né? Esse retângulo aí que está representado dentro dele, um esqueleto humano, né? Que somos nós os causadores, mas ao mesmo tempo nós também prejudicados, né? Pelas nossas atividades, pelo nosso grande impacto negativo sobre a biodiversidade e a natureza, nós também corremos o risco de ser extintos, junto com tantas outras espécies. Ok, falamos sobre o que é biodiversidade, falamos sobre como ela surgiu, agora vamos falar sobre a importância. Por que é tão importante, então, a biodiversidade para nós? É só algo que eu vejo, que eu admiro, que tanta gente luta, mas que não faz parte da minha vida, ou que não tem muito a ver comigo? Não, na verdade, não. A biodiversidade tem várias escalas de importância, tem vários motivos pela qual ela é importante, tá? Porque ela tem seu valor, tem seus valores, e é o que nós vamos ver agora, né? Qual é a importância da biodiversidade? Qual o valor que ela tem? Então, ao centro desse slide, nós temos um diagrama em forma de círculo, dividido em 4 regiões, tá? Cada região dessa vai mostrar um dos valores da biodiversidade. E o primeiro, no canto superior direito desse diagrama, é exatamente o valor ético, né? Como assim? Valor ético quer dizer que a biodiversidade possui um valor ético, mas ética não é algo ligado ao ser humano? Na verdade, gente, esse valor ético se refere ao direito natural à vida que cada ser vivo possui. Se eu, ser humano, possuo direito à vida, os animais, as plantas, inclusive a menor das bactérias ou os vírus, também têm direito à vida. Isso é algo que a gente não costuma pensar, inclusive porque nós somos levados a pensar que todo ser vivo que nos prejudica é algo ruim e que deveria ser extinto, né? Que deveria desaparecer. E isso não é verdade, porque as relações entre os seres vivos são tão interligadas que quando uma espécie diminui na natureza, outras aumentam e vão trazer prejuízo. Acontece um desequilíbrio na biodiversidade, um desequilíbrio na natureza, tá? Então, na verdade, todo ser vivo tem direito à própria vida, é um direito natural que tem, tá? Então, o primeiro valor, a primeira escala de valores da biodiversidade é essa, que é o valor ético. Todo ser vivo tem direito natural à vida, tá? E isso é um valor intrínseco. Está diretamente ligado ao próprio ser. Não pelo que ele faz ou pelo que ele representa, mas pelo que ele é. No canto superior esquerdo, nós temos o segundo valor, que é o valor funcional, tá? Que tem a ver com um pouco com o que eu já disse, né? Então, que é exatamente a manutenção do equilíbrio e estabilidade dos ecossistemas. Cada ser vivo, cada espécie faz parte de um ecossistema, de um todo. E a ligação é a tal ponto importante, como eu disse, que quando um tipo de espécie sofre algum prejuízo, existe um efeito dominó, um efeito em cascata, que vai também trazer prejuízos para outros, né? Então, existe a manutenção do equilíbrio e estabilidade dos ecossistemas. Cada espécie, cada ser vivo está lá, não por acaso, e faz parte de uma cadeia de equilíbrio, tá? Então, todo ser vivo possui esse valor funcional para a natureza como um todo. No canto inferior esquerdo do nosso diagrama em círculo, temos o terceiro valor, que é o valor estético, né? E o que seria esse valor estético? A biodiversidade, as paisagens, a natureza, os animais, as plantas, tá? Eles servem como fonte de criatividade para as atividades humanas, culturais e recreativas, né? Então, quando a gente vai, por exemplo, visitar o Parque das Dunas, quando a gente vai fazer caminhada lá, quando a gente vai fazer um piquenique com nossa família, nossos amigos, por que a gente escolhe aquele lugar para visitar?
por causa da beleza do lugar, por causa do ar puro do lugar, por causa da natureza, porque tudo isso traz para nós uma sensação de paz, de tranquilidade, nos faz sentir pertencentes também à natureza. Então, isso é um valor que também deve ser levado em consideração. Faz parte da importância da biodiversidade, né? E quantos artistas ao longo da história da humanidade criaram e fizeram a sua arte baseados naquilo que viam da natureza, na sua interação com a natureza, né? Pinturas, desenhos, imagens de filme, das mais diversos tipos de arte, tiveram como base, como matéria-prima, como fonte inspiradora a natureza, né? Nas suas diversas faces, sejam paisagens, sejam animais, sejam plantas, enfim. E no canto inferior direito desse nosso diagrama em círculo, nós temos o valor econômico, que nós não podemos também negar que ele existe, né? Seríamos hipócritas em dizer que não tem um valor econômico. Tem sim. Por quê? Porque a biodiversidade, né, seja ela animais, plantas, bactérias, enfim, contribui diretamente para a nossa vida por meio de atividades industriais e dos serviços. Então, alimentos, medicamentos, equipamentos que têm como matéria-prima seres vivos, né? Que tem como matéria-prima seres vivos ou substâncias retiradas dos seres vivos, né? Então existe também esse valor econômico, né? Que nós não podemos negar, mas que não pode ser somente ele levado em consideração, porque senão nós estaríamos instrumentalizando a natureza, instrumentalizando a biodiversidade, e a gente sabe o quanto isso prejudica a vida na Terra. Então, até agora nós vimos o que é a biodiversidade, como ela surgiu, qual a importância dela, e já que fazemos parte de uma região grande, né, de uma região de extrema importância e relevância para o planeta, né, que é o Brasil, um país de dimensões continentais, é importante também a gente fazer essa referência de como a biodiversidade brasileira tem relevância para o cenário mundial, né? Então, o Brasil ele é responsável por grande parte da biodiversidade do mundo, porque são mais de 120 mil espécies de invertebrados e aproximadamente 8.930 espécies de vertebrados. São mais de 700 mamíferos, quase 2.000 espécies de aves, 732 espécies de répteis, quase 1.000 espécies de anfíbios, 3.150 espécies de peixes continentais e 1.358 espécies de peixes marinhos. Tudo isso faz com que a gente entenda que é uma obrigação do poder público e da sociedade protegê-los, né? Então, se a gente trouxer isso para um gráfico, né? Nós temos aqui no canto inferior esquerdo da tela um gráfico em pizza, tá? E ele está dividido em 6 fatias. Cada fatia dessa, cada área dessa, representa uma das espécies de vertebrados, tá? Então, temos temos mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes representados, sendo que os peixes estão representados divididos em peixes continentais e peixes marinhos, tá? Aí, observando esse gráfico, a gente faz uma pergunta e a gente vai também respondê-la, né? De acordo com os dados desse gráfico, qual grupo de vertebrados possui uma maior biodiversidade? Então, a gente observa que o grupo que possui maior biodiversidade está representado no gráfico na cor azul claro, é o grupo dos peixes continentais, com 36% do total. E um segundo grupo, né, eu não fiz, a pergunta não pede isso, mas acho que vale a pena a gente falar isso. O segundo grupo mais biodiverso é o grupo das aves, que está representado em vermelho, com 22% do total. Falamos da biodiversidade, mostramos a sua importância, mas sabemos que ela tem ameaças, ela sofre ameaças, né? Como falei antes, nós, muitas vezes, somos responsáveis por essas ameaças à biodiversidade. Quais seriam, então, essas principais ameaças? Então, nós temos a destruição e diminuição dos habitats naturais. Nós estamos diretamente ligados, tá? Porque pelas atividades que temos de extrativismo, né? As atividades ligadas à agropecuária. Então, nós vamos muitas vezes
sendo responsáveis por isso aí, pela destruição e diminuição dos hábitats naturais das diversas espécies. Outra ameaça é a introdução de espécies exóticas e invasoras. Tá? Nós temos muitas espécies aqui, por exemplo, na região, que não são naturais daqui, que alguém que viajou, achou uma espécie de árvore, de planta bonita, ou alguma espécie de animal e quis criar, traz essa espécie para cá. Tá? Às vezes a espécie se espalha, causando graves prejuízos aos ecossistemas, à biodiversidade. Tá? E isso também, as espécies invasoras também favorecem isso. Então, quando uma espécie está com falta de alimento num determinado lugar, a tendência é que ela migre para outro lugar. Muitas vezes esse outro lugar não é o lugar onde ela vivia, ela nunca havia nem passado lá, mas essa espécie, ao chegar, ela vai trazer prejuízos para as espécies que já estão instaladas no local. Uma terceira ameaça seria a poluição do solo, da água e do ar. Essa eu acho que nem precisa comentar, né? O meio ambiente poluído, os seres que lá vivem vão também sofrer suas consequências, vão morrer, vão adoecer. O uso excessivo de recursos naturais, né? Por exemplo, a madeira, né, que se usa para muita coisa hoje em dia. Então, de onde vem essa madeira? Vem das árvores que tem que ser retiradas do meio ambiente. Então, se a gente desperdiça, por exemplo, papel, a gente não está levando em consideração que esse papel vem da madeira das árvores. Então, quanto mais a gente usa, mais árvores terão que ser derrubadas. Então, esse uso excessivo de recursos naturais vai ter um impacto, é uma grande ameaça à biodiversidade. Também a expansão desordenada da fronteira agropecuária, né? Então, a gente sabe que os grandes agropecuaristas, né, vão aí querendo expandir cada vez mais suas áreas. Para isso, vão desmatando extensas áreas para poder plantar pasto ou para fazer o plantio dos cultivos deles, né? Seja lá quais forem, e isso vai destruindo o ambiente natural, isso vai obrigando as espécies, por exemplo, de animais que ali habitam, a procurar outros lugares, e isso tem um grande impacto na biodiversidade, não só daquela região, mas das outras, para onde esses animais vão ter que migrar para sobreviver. Uma outra ameaça à biodiversidade, né, é a expansão urbana e industrial desordenada, né? Então, as cidades vão crescendo e vão invadindo áreas naturais, né? E se esse crescimento não for ordenado, né, por um conjunto de leis, por um conjunto de diretrizes que os órgãos públicos precisam tomar, isso vai causar grande impacto ao meio ambiente. Também a exploração predatória de algumas espécies. Então, temos pesca predatória e caça predatória que vai retirando aquelas espécies, aqueles seres em excesso do ambiente. Claro, nós temos algumas políticas que já visam minimizar isso aí, como, por exemplo, o camarão. Aqui no estado nós temos o período de defeso, né, que o camarão é proibido de ser pescado, né, porque é época de reprodução. Mas a gente sabe que não é assim no Brasil inteiro, não é assim no Nordeste inteiro, né? Temos também as mudanças climáticas e o aquecimento global, né? Tudo isso também afeta, né? A gente sabe, a gente sente isso a cada ano, calor maior, a temperatura aumentando, e épocas de chuva, maior quantidade de chuva, consequentemente mais alagamento, mais cheias de rios. E também o tráfico de fauna e flora silvestre. A gente também vê muito isso nos telejornais, né? E isso e também chamado também de biopirataria. Então nós temos, por um lado, o tráfico, né? Você retira animais silvestres do ambiente e vende, né? E isso vai diminuindo a biodiversidade do local, além do que é preciso sempre tirar muitos animais, porque poucos sobrevivem. E a própria biopirataria, que é retirar animais ou plantas do ambiente para deles extrair substâncias ou princípios ativos para a fabricação de medicamentos, por exemplo. Então, isso também são grandes ameaças à biodiversidade e que são crime. Tá? Contextualizando com o nosso cenário atual. Nós temos alguns fatos acontecendo.
nesse ano de 2020 que nós estamos, que mostram os problemas gravíssimos que estamos tendo assim na nossa realidade ecológica no Brasil, por assim dizer. Então nós temos, por exemplo, essa reportagem: Mato Grosso registra 425 focos de queimada em 7 dias. Olha só de que mês foi essa notícia, de junho, mês de junho desse ano. Então olha a quantidade de focos de queimada em uma semana no estado do Mato Grosso, e nós estamos vendo isso acontecer, né? Há poucos dias atrás morreu um bombeiro com quase que o corpo inteiro queimado, tentando apagar focos de incêndio nessa região centro-oeste do Brasil. Pantanal tem um mês de julho com mais focos de incêndio desde o início das medições feitas pelo INPE. Ministério Público de Minas Gerais cumpre mandado em operação contra tráfico de animais silvestres em Perdigão, que é uma cidade do interior de Minas Gerais. Então a gente vê aí o tráfico de animais silvestres acontece no Brasil inteiro, né? Não é só aqui no Nordeste, no Brasil inteiro. E a Amazônia bate novo recorde nos alertas de desmatamento em junho. Sinais de devastação atingem mais de 3 mil quilômetros quadrados no semestre. Houve um aumento de 25%. E ainda tem gente que diz que não está havendo queimadas no Brasil, que na verdade é tudo exagero. E temos também, como a gente sabe, várias e várias espécies de animais em extinção, em risco de extinção no Brasil, né? Esse mapa ele mostra por região, né? Região Norte, região Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Sudeste. O mapa está dividido nas regiões, e em cada região nós temos alguns animais específicos, algumas espécies específicas da região. Então, por exemplo, na nossa região Nordeste, nós temos a ararinha azul, né, que é uma ave que está em risco de extinção. Temos também a tartaruga de couro, né, que também é um animal marinho que está em risco de extinção no Brasil. Região Norte, por exemplo, nós temos o peixe-boi. Na região Centro-Oeste, o nosso famoso lobo-guará, que temos visto aí, né, na cédula de R$200. E é inclusive por isso que ele está na cédula, porque é um animal em risco de extinção no Brasil, né? E tantos outros, tamanduá-bandeira, mico-leão dourado na região Sudeste, tatu-canastra, papagaio do peito roxo na região Sul. É uma infinidade de espécies de animais sofrendo risco de extinção. Quem causa a extinção desses animais? Quem é que está gerando esse impacto? Infelizmente, a nossa espécie, né? Nós, seres humanos. Nessa imagem, gente, nós temos um cartaz que mostra um pouco dessa questão do tráfico de animais silvestres, o impacto que isso traz. Uma imagem simples, tá? Com 4 círculos dentro, né? E cada círculo mostra uma situação diferente na natureza. Então aqui, ó, nós temos no início aqui o animal livre na natureza, na sua paisagem, né? Depois, no segundo círculo, nós temos uma pessoa que vai lá, um caçador, né, e vai lá e captura esse animal e prende numa gaiola e leva embora do seu ambiente natural. No terceiro círculo, nós temos esse mesmo homem que capturou a ave vendendo, né, comercializando de forma ilegal essa ave. E o que é que isso traz, né? Qual é o fim dessa história? No último círculo, acaba com a extinção dessa espécie na natureza. Porque se a gente pensar em um indivíduo sendo retirado, a gente não tem ideia do todo. Mas, na verdade, como eu disse antes, quando os caçadores ilegais vão fazer isso, eles retiram muitos animais da natureza, porque no processo de transporte, a maioria vai morrer, vão sobrar alguns, e esses alguns é que vão ser vendidos. Então, se você vai tirando muitos animais ou vegetais da natureza, esses animais não vão ter como, não vai dar conta de reproduzir e de manter a espécie lá. O destino é inevitável, é a extinção. Então, quais seriam as medidas de proteção à biodiversidade? Tá? Existem muitas, na verdade, mas as 4 principais, pelo menos no Brasil, são essas. Primeiro, o combate ao desmatamento ilegal, né? Porque existe o desmatamento legal, é aquele que é regido por leis, por regras e que tem uma finalidade
que vai trazer mais benefício do que malefício, tá? Mas existe o ilegal, então ele precisa ser combatido. A fiscalização do corte de árvores para a extração de madeira, né? Então, existem indústrias que precisam do corte de árvores, porque nós utilizamos muita coisa à base de madeira. Não dá para a gente, simplesmente do dia para a noite, deixar de usar madeira ou produtos que vêm com matéria-prima de madeira. Mas, se precisamos, esse processo precisa ser fiscalizado para que não haja exatamente os danos à natureza. Tem que ser monitorado, tem que ser fiscalizado e, principalmente, né, as indústrias que usam a madeira como matéria-prima precisam também reflorestar, replantar, né? E muitas vezes não naquele lugar onde foi extraído, mas em outros, para fazer essa compensação. Temos também o combate à biopirataria de seres vivos. Isso é feito, né, ostensivamente, temos polícia ambiental que faz isso, mas precisa haver um incremento. Infelizmente, ainda é pouco diante da situação que nós vivemos. E, por fim, eu citei a criação das ZPAs, que são Zonas de Proteção Ambiental. Mas sobre isso nós vamos falar na nossa próxima aula. Então, até lá! Teleaula Natal.